Dr. Flávio Augusto Varrella. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela FEI e ele é doutor em Ciências pelo IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui de São Paulo, né? Atualmente, ele é professor da Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, FATEC, e ele tem uma vasta experiência profissional trabalhando em empresas, tanto nacionais como internacionais, em várias áreas, como a área de processos, telecomunicações, redes, tecnologia da informação, engenharia de gerenciamento. Agora, o mais importante de falar do Flávio é que ele fez o mestrado com a gente. Eu vi aqui em 2004, nossa, quanto tempo! E do mestrado do Flávio saiu o diagrama ternário em energia que vocês estudam e utilizam até hoje. Então, Flávio, é um prazer ter você com a gente aqui de volta. O Flávio vai falar sobre a indústria 4.0. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar a tela, né? Então, só um segundinho. Estou compartilhando. Imagino que vocês devam estar já enxergando a tela, né? Bom, boa tarde a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Eu quero agradecer aqui de coração ao NIP, aos organizadores dessa série de sustentabilidade dos webinários, né? Advancing Cleaner Production Network, que promove esse evento. E principalmente agradecer aos sempre meus professores, meus queridos professores Cecília Vilas Boas Almeida e o Biagio Gianetti, né? Para dizer a verdade, eles é que me conduziram aí, me despertaram para essa consciência ambiental, não sei se é muito profunda, mas eu agradeço de coração a eles essa condução minha para essas disciplinas. Obrigado. Eu quero também agradecer aqui a FATEC, onde eu atuo hoje como professor, a FATEC me permitiu colocar em prática algumas dessas ideias que hoje eu vou tentar passar para vocês. Claro, professor Francisco Eugênio Varrella, meu irmão mais velho, faço questão de ressaltar, né? Que em conjunto comigo desenvolveu esse trabalho que vai ser apresentado agora, e ele oferecendo todo o embasamento tecnológico com uma profundidade incomparável. A colaboração dele, ou seja, praticamente ele que desenvolveu a maior parte do que eu vou falar. Quero agradecer a todos os presentes, né? Espero que até o final da apresentação vocês possam colaborar, criticar, comentar, perguntar e desenvolver aí um bate-papo final para a nossa apresentação. Bom, eu não vim aqui falar especificamente da indústria 4.0, quais são as tecnologias envolvidas ou alguma coisa assim, mas a minha pretensão é falar na indústria 4.0 e quais os reflexos que ela tem na área de conhecimento, aí, nas disciplinas do ambiente, né? Nisso aí, as influências na sociedade, né? E os impactos, não necessariamente os bons impactos, né? Como que a gente pode tratá-los. Então, essa é a ideia geral dessa apresentação, né? Eu vou começar assim, fazendo um exemplo hipotético, né, de um cenário aí qualquer, onde eu tenho vários eventos acontecendo, né, vários eventos
que a princípio parecem dispersos, a previsão do tempo, numa usina sucroenergética, né, a previsão do tempo, algumas diretrizes governamentais, comerciais, valores comerciais, né, estoque, problemas internos na fábrica, de manutenção, uma série de fatos acontecendo, todos esses fatos, esses dados, né, essas informações sendo traçadas, né, online, tendo acesso a todas essas informações num banco de dados, e elas exigem tomadas de decisão. Elas exigem que tome-se decisão para fazer o que é possível ser feito. Algumas decisões foram feitas nesse exemplo hipotético aí, né? Vou alterar parâmetro de controlador, puxar a produção, deslocar a produção do açúcar para o álcool, do álcool para o açúcar, fazer uma parada programada. E essas parecem que são ações numa eventual indústria padrão. Só que, nesse caso, a gente está falando que essas decisões todas foram tomadas de uma forma automática, né, a partir de um grande banco de dados, e isso aí é que configura a indústria 4.0. Indústria 4.0 em síntese, né, a capacidade de pegar uma série de informações e tomar decisões de ação. No caso aí, nós estamos falando na produção, na indústria. Bom, eu não vim dar aula de história, mas acho que vale a pena a gente falar das revoluções industriais, porque a indústria 4.0 é o apelido, né, da quarta revolução industrial. Então, nós estamos falando aqui da quarta revolução industrial. E vamos só relembrar um pouquinho, né, a primeira revolução industrial, máquina a vapor. James Watt, né, ele, a partir do aprimoramento da máquina a vapor, ele permitiu, né, que a indústria, que se criasse a indústria, tirasse a força animal, força do animal do homem, força animal, do cavalo, do boi, etc., e trouxesse algo que pudesse ser executado com uma força mecânica, né, o vapor, né, o aquecimento da água, etc. Isso aí, a influência disso na sociedade, que é o que importa, foi muito grande. Por quê? Começou a se ter excedente de produção, as relações comerciais mudaram, né? Tudo isso aí redundou na interação entre regiões, importação entre países, entre regiões, entre continentes, riquezas sendo geradas através disso. Foi um novo modelo econômico a partir da primeira Revolução Industrial, que nasceu dentro da indústria, nasceu dentro da tecnologia. A segunda Revolução Industrial, todo mundo também já sabe, né? Linha de produção e energia elétrica, a eletricidade. A linha de produção e a energia elétrica, ela permitiu a produção seriada, né? Produção muito, dotando como efeito, um dos principais efeitos, a capacidade de uma maior porção da sociedade ter acesso aos bens, aos produtos, né? Quando você tem uma produção, você barateia o valor e pode dar acesso a uma série de pessoas que antes não teriam esse acesso a esses bens, o automóvel, quer dizer, no caso ainda não tinha televisão, mas vários bens desses e produtos. Também foi uma mudança muito grande na sociedade, muito grande.
né? Isso aí mudou o ponto de vista das relações humanas e nasceu dentro da indústria novamente. A terceira revolução industrial, muito mais recente, a gente lembra que é em relação à automação, né? Os processos agora são automáticos, né? Você consegue fazer controladores, que possam, robôs, né? Que possam atuar de forma automática, tirando, né, uma parte do trabalho braçal, repetitivo, perigoso que o ser humano desenvolvia e trazendo para a máquina resolver isso, né? Nesse caso, além dessa melhora de elevar a qualidade de vida do ser humano, ou tentar pelo menos, né, elevar a qualidade de vida do ser humano de um trabalhador braçal para um trabalhador cerebral, né, ela aumenta a produção, eleva a qualidade, melhora a segurança, não traz muitas novidades como benefícios, traz aumento, melhora de coisas que já tinham dentro da indústria. Se a gente for fazer um apanhado geral dos tempos, nós percebemos que a primeira revolução ela levou, dependendo do autor, 200 anos, né? Dependendo do autor, pouco mais, pouco menos. A segunda, 60, 70 anos. A terceira, 40 anos. E agora nós estamos entrando na quarta revolução industrial, que a gente não sabe, provavelmente vai ter uma duração menor do que as outras. Esse é o ponto crítico, porque tudo que tiver que acontecer vai acontecer rapidamente, né? Essa quarta revolução, ao invés de se falar numa frase, a gente pode descrever que o grande ator dessa quarta revolução industrial é a internet. O maior protagonista de tudo isso é a internet. Por quê? Porque a partir dela você consegue interligar sistemas, você consegue fazer convergências das tecnologias, e tudo isso aí você pode dotar dentro da indústria. Você joga essa tecnologia, tudo isso dentro da indústria, atuando sobre os ativos industriais, os recursos, a linha de produção. O que é essa indústria 4.0? Né? É um conceito proposto. Recentemente, já estamos falando aí de 2012, 2013, né? Então já tem alguns anos, e que engloba muitas tecnologias. As tecnologias modernas foram englobadas para um fim qualquer, um benefício dentro da indústria nos processos manufatureiros. O objetivo inicial é conseguir fábricas inteligentes, né? Fábricas com diversas mudanças ocorrendo e onde os produtos manufaturados vão causar novamente impactos na sociedade, levando a sociedade a ter uma nova postura, uma nova abordagem dela mesma. O histórico da indústria 4.0 é mais ou menos esse. Ela se originou de uma ideia da Feira de Hannover, na Alemanha, em 2011. Foi citado, depois o governo alemão solicitou que os pesquisadores fizessem um relatório sobre isso, qual era o interesse. E em 2013, na Feira de Hannover novamente, foi cravado esse nome, né, Indústria 4.0, para se referenciar a essa quarta revolução industrial baseada em toda essa tecnologia.
o fundamento da quarta revolução industrial, através de redes inteligentes, controlar módulos de produção completamente autônomo. Ainda, quando a gente fala na grande mudança que teve, né, desde a troca da força animal, né, agora a gente está falando na substituição do cérebro humano. A tomada de decisão parte dos recursos informáticos, etc, etc, etc. Da inteligência artificial e outras. Espera-se alcançar uma otimização de processo, onde hoje a gente tem na indústria células otimizadas. Eu tenho várias células otimizadas, cada uma tendo o seu máximo de produtividade. O que se preconiza na indústria 4.0 é que a gente tenha a indústria como um todo otimizada. Nem sempre, né, os olhos mais bonitos, o nariz mais bonito, se a gente juntar o olho mais bonito, o nariz mais bonito, a boca, não vai dar um Frankenstein, não vai dar algo bonito, né, vai dar um Frankenstein. Isso é o que está ocorrendo hoje na indústria. O que se pretende é que tenha uma harmonia entre todas as produções. Isso exige uma comunicação entre todos os recursos muito grande. E essa comunicação não será através do ser humano, será através das máquinas. Elas vão se comunicar e elas vão tomar a decisão. O conceito é motivado, claro, principalmente pelo avanço tecnológico, aquela famosa lei de Moore, né, que a cada 18 meses dobrava a capacidade de processamento dos computadores. Tal. O próprio Moore veio a público o ano passado, ou o ano anterior, e falou, olha, esquece a lei de Moore, daqui para frente o gradiente é muito maior, é muito mais inclinado com a nanotecnologia, com a computação quântica, etc, etc. Eu fui até aqui, daqui para frente a coisa vai ser mais acelerada ainda. A exponencial vai... Muita informação. Hoje, cada clique que a gente dá no controle remoto, na TV paga, né, na TV assinatura, cada clique está sendo armazenado. Aumentou o volume, abaixou, mudou de canal, fez isso, fez aquilo. Eles nem sabem direito para que vai ser usado isso. Né? De repente, fala, eu quero ver, aquele pessoal é mais velho, fica apertando o botão, vamos ver se ele está com tendinite, né? Vou vender remédio de tendinite para ele, alguma coisa assim. Então, a quantidade, o volume de informação muito grande, e também algumas estratégias inovadoras, tanto para cuidar de pessoas, para pesquisa, para a própria tecnologia. Isso aí motiva a quarta revolução industrial. A gente pode elencar uma série de tecnologias. As mais comuns apresentadas, como as tecnologias bases da indústria 4.0, a gente pode citar entre elas essas aí, né? O armazenamento em nuvem. Então, armazenamento em nuvem, onde você tem um volume muito grande, mas tem em algum lugar, né, recursos infindáveis para armazenar e processar também softwares, etc. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para não ficar apagando o apontador. Manufatura aditiva, que a gente conhece como impressora 3D ou impressão 3D, né? Que muda muitos aspectos. Todo mundo lembra daquele filme, o Apollo 13, né? Onde não tinha lá o sobressalente para salvar e todo mundo fez
trabalho em equipe para conseguir, tendo uma impressora 3D lá e tendo software, ele imprimia o sobressalente e consertava a espaçonave em voo mesmo. Isso já está sendo aplicado, essa ideia, em muitas aeronaves, submarinos, militar, né? A realidade aumentada, onde o monitoramento humano pode antever o que pode acontecer ou qual é o caminho que está se tomando, né? Num evento, numa tomada de decisão, alguma coisa assim. Big Data, a gente já falou, é quantidade enorme de dados disponíveis, porém, mais importante do que o Big Data é a análise em cima do Big Data. Né? Como analisar? Que os cliques estão lá do controle remoto. Agora, o que eu vou pegar disso aí para analisar? Isso é Analytics, né? O Analytics do Big Data. Robôs autônomos. Então, hoje já temos aí uma série de atividades em que os robôs eles têm autonomia, e dentro dessa ideia de robôs autônomos, a gente pode falar do drone que voa sozinho, do carro, do táxi lá em Dubai que anda sozinho, sem motorista, do carro da Google, do carro da Tesla e o caminhão da Tesla também, e outras atividades que a gente pode englobar dentro dessa classe aí, de tecnologia de robôs autônomos. A simulação, e mais do que a simulação em paralelo, ou seja, eu tomo uma decisão, eu não, né? A máquina toma uma decisão na indústria para executar alguma coisa e, ao mesmo tempo, ela faz a simulação. E ela fica monitorando se o caminho que a produção está tendo é exatamente igual ao da simulação, se tem desvio, para, eventualmente, fazer alguma ação de correção, alguma coisa assim. Integração completa, tanto horizontal quanto vertical. A internet das coisas, que é o mais famoso, né? Que é simplesmente todo mundo, todos os sensores, atuadores, controladores, computadores, todos eles se comunicando entre si. Né? Hoje em dia a gente já tem ataques cibernéticos utilizando essa tecnologia, né? Ou, por exemplo, a minha geladeira, se for não de procedência fidedigna, né? A minha geladeira ela pode eventualmente vir fabricada com um vírus inerente nela, e num determinado momento a geladeira de toda uma cidade começa a fazer um ataque cibernético. A internet das coisas fazendo, né, um ataque, um órgão, um organismo em algum lugar. E para que isso tudo seja sustentado de uma forma segura, a cybersecurity. Hoje já existe, né, o dinheiro eletrônico, né, o dinheiro digital, muita gente aplicando. Eu ainda tenho medo de aplicar nisso aí, né, mas blockchain, a segurança cibernética, que promete que é uma segurança muito grande. O meu irmão que está presente aqui, ele dá aula dessa parte, ele garante que vai ter segurança. Eu fico um pouco com medo. Mas todas essas tecnologias são as principais tecnologias usadas na indústria 4.0. Ah, mas são só essas, são todas essas, tem que usar. Não, a indústria 4.0 fala, olha, esse é um conjunto de tecnologias que nos caminha para aquela direção. A indústria menor pode usar algumas, a outra todas. Não existe uma receita dizendo quando que você está inserido ou não dentro da indústria 4.0. Com base nisso tudo aí, eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra revolução. Porque eu estou tendo muita tecnologia e isso vai influenciar a sociedade.
E aí, revolução, acho que foi no primeiro ano, mudanças profundas, mudanças radicais. A gente não está falando, por isso que foi importante fazer o histórico, a gente não está falando num upgrade, numa mudançazinha, né? A gente está falando numa mudança radical, onde a sociedade vai passar por uma transformação por causa, por efeito de alguma coisa que veio da indústria, dessas tecnologias. Então, é uma mudança radical. E quais são os benefícios prometidos pela indústria 4.0? Agilidade, inovação, experiência do cliente, custos, receitas, eficiência. Parece que não tem muito, é mais, é melhora, aumento, mas eu não estou enxergando, eu sinceramente não enxergo alguma coisa que fale isso é um benefício real. A indústria 4.0 está trazendo alguma coisa de monta, né? Eu até faço uma brincadeira aí e falo, olha, benefício, isso eu acho que é muito pouco para uma revolução. Se a gente for chamar a indústria 4.0 a revolução, a quarta revolução industrial, esses benefícios apresentados aí, e ainda mais, com risco, né? Claro, não falei de propósito, mas um dos pilares é a inteligência artificial. A inteligência artificial, eu sou meio suspeito, eu não gosto do termo inteligência, né? Mesmo porque a gente não consegue definir inteligência, então como pode dar o nome de inteligência a uma coisa que eu nem sei o que é isso, né? Mas a inteligência artificial, vamos usar esse nome, né? Ela tem uma capacidade de processamento muito grande, muito grande, né? Esse é um exemplo que eu estou pondo aí. O Lee Sedol, ele venceu 18 campeonatos mundiais de Go. Go é aquele jogo chinês, né? Parece um xadrez, é um pouco mais complexo que o xadrez, mas é um jogo de estratégia, de pedras, né? De peças. Ele é super campeão de Go. E o AlphaGo, um computador baseado em inteligência artificial da Google, né? Ele conseguiu derrotar o Lee Sedol através de algoritmos, né? Algoritmos de aprendizado. Como que faz a inteligência artificial? Não é que ela vai pegar um banco de dados e ver todos os jogos e pesquisar qual a melhor jogada para responder. Não. A inteligência artificial, você ensina as regras, diz o objetivo e fala, se vira, vai fazendo aí. Nesse caso, eu não tenho tanta certeza. Eu sei que no xadrez, quando o computador venceu lá o campeão mundial, o computador ficou treinando antes de disputar por 4 horas. Depois de 4 horas, ele foi lá e ganhou do campeão mundial de xadrez. Aqui eu não sei, parece que foi um dia que o computador ficou treinando antes de vencer o Lee Sedol. Então, é uma arma poderosíssima, essa inteligência artificial, né? Por outro lado, eu acho que a melhor máquina de aprendizado que nós já tivemos até hoje é o nenê, né? Ele já nasce sabendo ou aprende rapidinho como mamar, como chorar para ganhar o leite, né? Já tem esperteza de fazer isso. Essa é uma homenagem que eu estou fazendo ao neto de um colega meu, conhecido talvez, Biagio Filha com certeza, do Vasco, né? É o neto dele. E é uma máquina que absorve e aprende muito também, né? Mas, como toda inteligência, se vocês, não sei se conhecem ou não, há uns tempos atrás, uma empresa coreana ela lançou o SimSimi. SimSimi
é um chatbot, é um robô de conversação dirigido para crianças, né? Então era para criança que estava aprendendo a escrever, criança que estava aprendendo a ler, né? E esse chatbot era um bonequinho que conversava, e baseado em inteligência artificial. E ele foi aprendendo com essas conversas. E, de repente, a empresa percebeu que o SimCine começou a fazer ameaça de morte, começou a aconselhar a matar o pai, matar a mãe, a brigar, a falar palavrão. E aí eles foram verificar o que estava acontecendo. A empresa retirou imediatamente de circulação e perceberam que alguns amiguinhos, alguns irmãozinhos, parentes dos menininhos estavam ensinando besteira para o SimCine. E ele absorveu. Voltando na criança, se você ensinar errado para uma criança, ela vai aprender errado. Ela vai fazer besteira. Né? É muito importante a gente ressaltar que o aprendizado é das condições do entorno. Ela vai aprender em torno vai aprender o que estiver em torno dela. Nesse sentido, o Stephen Hawking, ele, um pensador, e no fim da vida só pensador, muito pensador, ele não tinha outra coisa para fazer a não ser pensar, né? Ele tinha um medo muito grande da inteligência artificial. Se vocês verificarem lá aquele livro Breves Respostas para Grandes Questões, etc., ele tinha muito medo da inteligência artificial. E não era de graça, não era porque ele tinha muito medo por causa que as máquinas vão começar a tomar... Nós estamos falando da indústria 4.0. As máquinas vão começar a tomar decisões. E se eu as ensinar errado, elas vão começar a tomar decisões erradas. Ele até tem uma frase: o sucesso da criação da inteligência artificial, eu vou ler só para... seria o maior acontecimento da história humana. Seria. Infelizmente, também pode ser o último, a menos que aprendemos a prevenir riscos. Muito baseado nessa frase dele, é que eu e o Francisco nós desenvolvemos essa apresentação. Nós estamos diante da indústria 4.0, que traz uma série de tecnologias, acelerando cada vez mais as atividades, e que pode redundar num aprendizado errado e catastrófico. Muitas vezes o pessoal fala, mas a gente pode pôr travas tecnológicas, trava moral, trava ambiental, algumas travas desse tipo, né? Como, por exemplo, eu cito aí o Isaac Asimov, ele, quando escreveu Eu, Robô, né? Não o filme, que é o filme de ação, né? Mas quando Isaac Asimov escreveu o Eu, Robô, ele formulou as 3 leis da robótica, etc. E a gente esquece que o livro, ou os livros todos de ficção nesse sentido, que é uma coletânea de contos, é sempre para mostrar como essas 3 leis pareciam ser quebradas por situações ocorridas. Então o cara deixou o outro morrer, mas é porque a primeira lei não valeu? Não, não é. Ou seja, as condições de contorno sempre sendo quebradas em função de que essas travas tecnológicas muitas vezes não funcionam. A ideia é que não é um treinamento que a gente tem que fazer, um machine learning, né? Mas é um aprendizado, uma educação mesmo em máquina. E aí vem a questão, o que a gente pode fazer? Então, o que a gente pode fazer dentro da indústria 4.0 para não cair nessa armadilha? Nós temos, de um lado, o lado econômico, a revolução industriais, né, a indústria 4.0.
Do outro lado, a sociedade, onde vai ter influência na sociedade, e, é claro, a terceira base, o lado ambiental, ecológico, né, de preservação. Claro que as nossas ações têm que englobar todos os três parâmetros. Eu sempre digo, sustentabilidade, para mim, não admite adjetivação. Não dá, eu não acredito em economicamente sustentável ou seja lá o que for sustentável. Ou é sustentável ou não é. Ou é sustentável em todos os aspectos ou não é sustentável. É a mesma coisa que a gente falasse, se a gente falasse, o terceiro andar daquele prédio, ele é autossustentável. Sim, se a fundação não for, não importa que o terceiro andar seja sustentado. Né? Importa que ou o prédio todo, a analogia é uma analogia fraca, mas é a ideia da coisa. Ou é sustentável em todos os seus aspectos, ou não é. Ensinamentos aí da Cecília e do Biagio, né? A ecologia e a economia, eles vêm da mesma raiz, né? Oikos, casa. E com isso a gente tem que falar, bom, então, o que podemos fazer, o que devemos fazer, né, para tratar, né, mitigar. Então, considerando que as durações das revoluções industriais cada vez menor, esse perigo de uma implementação desastrosa e a necessidade da educação, né, a gente está propondo que seja feita a indústria 4.0, e eu fiz questão de pôr um exínio depois do 4.0, dizendo que a indústria 4.0 e de environment, de ecologia, seja lá o E, né? Essa indústria 4.0 e é a indústria 4.0 que, além de atender aos requisitos econômicos, etc., também vai atender os requisitos ambientais. E aí, a proposta é a seguinte: o que é melhor? A gente inventar toda uma base nova de tecnologia ambiental para a indústria 4.0 ou utilizar o que já existe? Inventar roda não é o objetivo, né? Vamos utilizar o que já existe. Do que já existe, eu selecionei 3 metodologias só. Claro que existem muitas outras metodologias, né? Logo no primeiro webinar que eu assisti, o professor Biagio, ele apresentou, entre outras coisas, o 5Sense, existe o projeto para o meio ambiente, o DFE, né? Design for Environment, muitas, mas eu selecionei só 3, inclusive por causa do tempo de apresentação, para não ficar muito cansativo. Avaliação do ciclo de vida, a computabilidade de energia, e eu vou falar um pouquinho sobre a ecologia industrial. Essas 3, elas são parentes próximas da indústria 4.0, elas têm que funcionar em conjunto com a indústria 4.0, elas têm que ser educadas, né? Elas têm que servir de educação para essas máquinas que vão tomar decisão. Avaliação do ciclo de vida, evidentemente, todo mundo deve ter mais propriedade para dizer do que eu. A avaliação do ciclo de vida, ela avalia o impacto ambiental durante todo um ciclo. Né? É uma ferramenta, né, que avalia um produto durante toda a atividade, todo o ciclo de vida desse produto. A gente costuma mostrar esses desenhinhos, né, onde eu tenho desde a obtenção da matéria-prima
né? O processamento, as conversões, a produção, a distribuição, a comercialização, o consumo, eventualmente o reuso, eventualmente a reciclagem ou o descarte, né? Todo o ciclo de vida, eu vou pegar um aspecto, vou fazer um balanço, um inventário. Puxa vida, estamos mexendo com números, né? Assim, com indicadores, com valores, com balanço energético, com balanço material, muito fácil de ser introduzido, né, naquela tomada de decisão lá do exemplo inicial. Disse do berço ao túmulo, e mais ainda a gente pode também analisar o serviço do meio ambiente para recuperar parte de material e falar do berço ao berço. Conhecido. Muitos aspectos podem ser avaliados aí. E é importante que essa avaliação não fique no senso comum. Essa avaliação seja uma avaliação metodológica, como é feito no ACV. Tem que ser uma... né? Porque se a gente ficar no senso comum, eu vou falar, eu acho que a caneca é melhor que o copo de papel, o copo de plástico, ou o copo é melhor, né? E isso aí não vai levar a nada. Quando a gente faz uma avaliação metodológica, a gente fala, nessas condições, isso aqui é melhor, aquilo é melhor. Eu tenho condições para fornecer subsídios para tomada de decisão. Aqui alguns aspectos que todos sabem, né? Eu posso avaliar o vetor aquecimento global, a depressão de ozônio, a oxidação e qualquer um desses fatores, alguns deles, o conjunto de todos, eu posso fazer uma avaliação. Note, a capacidade de processamento que eu vou ter é muito grande. Isso significa que eu não tenho mais problema de analisar um ou outro, ou todos, ou alguma coisa nesse sentido. Outra metodologia é a análise da contabilidade de energia, onde a gente olha toda a energia utilizada para um bem ou para um produto. As definições são super conhecidas, né? A energia, que é a embodied energia, ela tem toda a energia. Isso aí foi apresentado no primeiro webinar pelo professor Biagio, muito bem, né? Melhor do que... junto com a energia, que a gente expressa em joules de energia solar, né? A gente tem a transformidade para conseguir converter qualquer trabalho, qualquer recurso, né, numa unidade funcional. É importante, nesse caso, ter uma unidade funcional única para poder fazer as comparações. As fontes de recurso a gente divide em três tipos, em três classes, né, as renováveis, não renováveis e recursos advindos da economia, externalidades, né, ou importados ou pagos. Lembrando sempre que existe aí um divisor entre renováveis e não renováveis, que depende muito da intensificação de uso. Eu posso ter um bem que hoje é renovável, mas eu começo a intensificar o uso em cima dele e naquela região ele passa a não ser renovável, né? Eu tenho, por exemplo, as bacias hídricas renováveis em bases anuais. Porém, se eu utilizar muita água, de repente eu não consigo renovar para o próximo ano, né? É o que acontece com os nossos mananciais. Então, até o aspecto do que é renovável, o que é não renovável, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a região. E com base nesses recursos, a contabilidade de energia, ela tem uma simbologia própria, uma álgebra própria, diagrama de energia, índices, e aí eu, advindo aí de um trabalho, quando eu estava fazendo mestrado, uma lição de casa
que a Cecília e o Biagio me passaram, né? Passaram para todos os alunos, uma lição de casa, falaram, vai lá e faz. Eu fui, quebrei a cabeça e, de repente, eu falei, olha, tem uma ideia assim e tal. E eles falaram, então, agora você estava pensando em fazer uma dissertação com base em bituca de cigarro, esquece isso, você vai fazer. Mudaram, e mudou minha vida, mudou a ideia, né, do diagrama triangular. O diagrama de energia. É muito importante, novamente, ressaltar que eu tenho indicador, eu tenho números, né? É numérico a coisa, da condição de tomada de decisão, onde eu tenho vários indicadores, o rendimento, investimento, impacto, o índice de sustentabilidade, renovabilidade, vários indicadores. E no caso do diagrama triangular, dado um sistema de referência triangular, como vem da química, né? O diagrama de fases também, o diagrama triangular. Nesse caso, os eixos foram normalizados para que, dentro do triângulo, ele vá de 0 até 1, de 0 até 1, de 0 até 1. Isso possibilita, com aqueles 3 recursos, renováveis, não renováveis e os pagos, isso possibilita de apresentar qualquer produto, qualquer bem, qualquer serviço como um ponto dentro desse triângulo. Ainda, esse triângulo tem algumas propriedades, a soma das 3 coordenadas, como é normalizado, vai dar 1. Né? Eu posso fazer alguma composição de produtos, descobrindo qual é a média, ou média aritmética, ou média ponderada também, e posso também mexer só numa das variáveis, onde as outras vão ficar proporcionalmente iguais. Então, a partir dessas propriedades e com esse sistema de referência, é possível traçar aquelas linhas dos indicadores. Então, por exemplo, eu posso ter as linhas do rendimento energético, do investimento energético, do impacto energético, renovabilidade, de vários deles, eu posso, através de linhas, né, indicar, ó, essa linha é a linha de EYR igual a 3, né, o rendimento energético, o EIR, o investimento energético igual a meio, e assim por diante. E também do indicador, né, EIS, ou Índice de Sustentabilidade. Onde eu falo, olha, nessa linha o índice de sustentabilidade é 1, 2, 5. Os maiores artigos nessa área falam, olha, acima de 5 é sustentável, abaixo de 1 é insustentável, entre 1 e 5 está no meio do caminho. Um exemplo que foi feito aí é com um artigo do Brown e do Giatti, né, onde eles faziam plantas de energia elétrica advindas de 6 fontes de recursos diferentes: eólica, geotérmica, hidrelétrica, metano, óleo e carvão. E quando nós mapeamos em cima do diagrama triangular, foi apresentado essa característica, cortado aqui, né? E dá para ver tranquilamente que é sustentável, não sustentável e assim por diante, né? Se tá com quais os indicadores, qual região é adequada, ou melhor, qual é pior. E com isso até se propôs aí um símbolo de novamente, é o Big Bang, esse é o som do Big Bang. Eu não sei se eu estou compartilhando o som, mas tinha aí um som de explosão. Novamente, é uma segunda metodologia. Eu vou apresentar a terceira metodologia aí é a ecologia industrial. Eu tenho aqui dois livros representando essa linha de estudos, né? Tanto do Graedel quanto o livro do Biagio da Cecília, né? Sobre a ecologia industrial, o que ela é. E eu
resolvi pegar o capítulo 23, né, que trata muito mais da influência da ecologia industrial na sociedade, porque eu achei que é muito parecido com a indústria 4.0. O que está preconizado aqui é muito anterior à indústria 4.0 e ela é muito harmônica, é muito próxima. Como introdução, a ecologia industrial, ela, nesse capítulo em particular, ela previa as influências e os modos de vida da sociedade até 2050. A sociedade falava 5.0 por causa dos 50. Aí, né? E isso aí se interliga, né, à indústria 4.0, gerando essa indústria 4.0E, que é a proposta aqui. Eu só vou dar alguns exemplos, eu não vou mas a indústria a ecologia industrial, ela fala na miniaturização, onde eu vou usar muito menos material para a mesma execução. Pense, por exemplo, os mainframes em um notebook hoje, a quantidade de miniatura, a mesma capacidade, ou muito mais capacidade em espaço muito menor, volume muito menor. Menos materiais. Um carro de 1950 pesava 2,5, 3 toneladas. Hoje, um carro do mesmo porte não pesa 1 tonelada, talvez 900 quilos, alguma coisa assim. Maior eficiência. Quando a gente fala das lâmpadas incandescente, fluorescente e de LED, a gente está falando de eficiência. A lâmpada incandescente até hoje é usada em xerox para secar papel. Põe dentro de um forninho e o aquecedor é uma lâmpada incandescente. Vai no xerox, é isso aí. Por quê? Porque ela não tinha eficiência. A potência toda que você fornecia para ela era para gerar calor e luz. Gerava um pouquinho. Já a lâmpada de LED é ao contrário. Quase não gera calor e gera muita luz. Então, com menos potência, eu consigo. Ainda mais, maior vida útil. O mesmo exemplo. Uma lâmpada incandescente, 1000 horas de útil, uma fluorescente, 8.000, e uma de LED, 25.000. Se bem que as que eu compro aqui em casa não duram isso aí. Não. Valores médios. Trocas de tecnologia, toda a informação que eu passava via cabo, né, via cabo de par metálico, elétrico, metálico, hoje eu passo milhões de vezes mais através de uma fibra óptica, que desmaterializou, né, estamos falando de desmaterializou centenas de vezes. Né? Substituição de material físico por informação. Eu, infelizmente, ainda não consigo ler livros em artefatos eletrônicos. Eu ainda gosto do papel, mas essa é uma tendência que já está mais do que certa, que vai trocar o material pela informação. Na área de energia, a gente pode falar da troca de recursos, onde eu troco a energia criada por recursos fósseis, petróleo, carvão, etc., por recursos menos impactantes. Todos os recursos, toda a atividade humana impacta, mas claro que a gente tem que escolher as menos impactantes. Eólica, solar e assim por diante. Ainda, a geração de sistemas independentes ou em sistemas interligados. Hoje, o elétron que chega aqui na minha casa, naquele determinado instante, eu não sei dizer se ele é de Itaipu, é de Angra dos Reis, é de Tucuruí, da onde que vem esse elétron. Porque a gente tem um sistema interligado e que pode estar muito mais otimizado. Isso já era preconizado na ecologia industrial.
ainda a troca de grandes, mesmo porque atualmente nós não temos mais manancial de água para grandes hidrelétricas. Acabou no Brasil. Mas a gente pode ainda fazer pequenas hidrelétricas para atender regiões menores, ainda é possível. O consumo, os eletrodomésticos, hoje, quando você vai comprar uma geladeira, você vê se é classe A, classe B, classe C de consumo, e você decide pela menor, que consome menos. Ainda dentro da ecologia industrial, a gente tem aí na agricultura culturas tradicionais, ou a gente pode usar hidroponia, pode usar aeroponia. A hidroponia teve alguns problemas de concentração de metal pesado, né, inicialmente, mas hoje o pessoal já conseguiu resolver esse problema. A aeroponia ainda não apresentou problemas. Culturas verticais, onde você consegue economizar área de terreno, às vezes 40, 50, 100 vezes menor para a mesma quantidade de produção. Sensores inteligentes. Hoje a agricultura está utilizando muitos sensores inteligentes. Isso tudo, pessoal, é preconizado não na indústria 4.0, mas parece que eu estou falando da indústria 4.0. Isso já vem da ecologia industrial, para mostrar proximidade e tecnológicos, né? Substituição de metais por plantas, televisão OLED, né? Organic LED, algumas coisas desse tipo. Materiais, novos materiais, grafeno. O grafeno parece que hoje já é passado, já está sendo obsoletado, né? Nem surgiu, já está sendo obsoletado pelo borofeno. É uma estrutura parecida, mas que parece que tem características melhores do que o grafeno. Eficiência, né? Eficiência, por exemplo, energética nas baterias. Hoje a gente tem uma eficiência de 400 watt-hora por litro nas baterias. Pretende-se chegar em 800 watt-hora por litro. A eficiência de bateria ela se dá ou por volume ou por peso. Então, chegar a 400 watt-hora por quilo. Os maiores investidores em desenvolvimento de bateria hoje em dia são as companhias de aviação, porque a bateria para voar ela tem que ser muito eficiente, muito mais do que é agora. Porque para carregar, levantar uma bateria, eu tenho que ter outra bateria para suprir energia. Para as duas, eu vou ter que ter outra. No final, o avião com muitas baterias vai carregar 2 passageiros e mais o piloto. Então, a eficiência interessa muito, porque todo mundo sabe, petróleo vai acabar mesmo, né? Combustíveis, álcool, etc. Não sei se seria um uso nobre para eles em avião, porém, então, de alguma maneira, as companhias aéreas estão preocupadas com as fabricantes, né? Não as companhias aéreas, as fabricantes estão preocupadas com eficiência. Bom, dentro da área sistêmicas, os polos petroquímicos, os polos industriais, né? Isso aí já era preconizado. O polo petroquímico já é alguma coisa que existe há pelo menos 100 anos. Isso significa que a gente já tem essa convergência de atuação, né? Onde eu não posso otimizar uma indústria, eu tenho que otimizar um complexo industrial. Quando a produção da refinaria aumenta, todas as outras indústrias no seu entorno têm que aumentar a produção. Quando uma diminui, todas têm que diminuir. Essa já era uma ideia existente. Residencial, hoje a gente já vê em condomínios, distribuição de ar-condicionado já central,
as várias casas, não só para apartamentos, mas para casas, né? Todas essas ideias são advindas aí da ecologia industrial. Isso aí é uma esperança de processamento, né? É a computação quântica. Segundo o que o pessoal fala, essa é uma foto do computador quântico da Google. Não sei, ninguém viu, né? Ou pelo menos eu não conheço ninguém que foi lá e viu. Pode ser uma arte, pode ser... Mas notícias da computação quântica nos reportam que a capacidade de processamento está só iniciando, né? Hoje a gente já consegue, eu tenho notícias, né, de se detecta sons em escala atômica, os fónons, né, algumas teletransportes lineares ou mesmo alguns teletransportes em 3D, tridimensional, aplicando as teorias de entrelaçamento, né, quântico. E, recentemente, a Google disse ter atingido a supremacia quântica. O processador da Google, com 53 qubits, é interessante esses 53 qubits, ele resolveu um problema de senha, de quebra de senha, né, de quebra em 3 minutos e 20 segundos, um problema que é calculado que um computador normal, o computador que a gente usa normalmente, levaria uns 10 mil anos para resolver, e um desses supercomputadores que existem, né, um dos 500 supercomputadores que existem no mundo, levaria uns 10 anos. Ele resolveu em 3 minutos. Realmente, você faz uma senha com 1 milhão de dígitos e fala, resolve, né? E ele resolveu rapidamente. Eu não sei se esse computador sabe somar 1 mais 1, mas resolver 100 ele sabe. Mas é o caminho, né? A gente está num caminho, está numa direção. Vamos ver aonde a gente chega. Essa questão dos 53 qubits é interessante, porque a Google anunciou, depois de 2 semanas, a IBM anunciou que ia sair dos 72 qubits que ela estava tentando e ia para 53 qubits. Eu nem sei direito o que é isso, mas eu sei que a capacidade de processamento é fenomenal. Isso significa que a gente pode aumentar o quanto quiser as informações a serem consideradas numa tomada de decisão. Eu não preciso só tomar decisão porque o governo vai aumentar imposto, porque vai chover, mas eu posso também tomar uma decisão porque o índice de investimento energético é maior, porque o balanço energético no ciclo de vida é melhor desse ou daquele. Essas informações é que têm que ser consideradas junto à indústria 4.0, junto à tomada de decisão, já que essa tomada de decisão vai ser feita pela máquina. Aí estão todos os stakeholders e a visão, né, da ecologia industrial para o futuro. E tem uma frase que eu acho que é importante, né, que a ecologia industrial, já antes dessa onda da indústria 4.0, ela falava, a ecologia industrial reconhece que a tecnologia é a fonte dos problemas ambientais. Então, quando a gente fala a intensidade de uso de tecnologia na indústria 4.0, provavelmente ela vai trazer muitos problemas ambientais, muito mais. Mas também é o único meio da gente resolver isso, é trabalhar em conjunto, é fazer essa tecnologia toda, fazer ela trabalhar para o ambiente. A conclusão, eu vou deixar até em aberto, porque não existe uma única solução. Eu acho que a partir disso, a gente tem que pensar vários caminhos,
como fazer essa introdução, como fazer essa interação. Claro, eu tenho algumas ideias, mas cada um de vocês deve ter também ideias de como fazer isso. E, de um lado, a gente tem as metodologias de avaliação do meio ambiente, não só essas 3, mas outras, a 5C, CDFE e muitas outras. E, do outro lado, a gente tem a indústria 4.0. O que a gente precisa fazer é entrelaçar isso, porque, agora eu vou voltar no Stephen Hawking, eu acho que a gente também corre um risco iminente. Eu estou vendo aqui, né, a maioria de nós presentes aqui, a idade já é um pouco mais avançada. Mas a gente tem que pensar nos filhos, nos netos, né, nesses que virão. Né? É evidente, nós estamos aí numa encruzilhada. Eu acho que se a gente não tomar pé agora, rapidamente, e não pode demorar, essa que é a ideia. A gente não pode demorar, porque como a revolução ela é muito violenta nos seus impactos, e a gente piscar o olho já era. Eu me lembro que, quando, alguns milênios atrás, né, as empresas começaram a informatizar, e eu entrei nessa onda de prestar serviço nessa área. Então tinha aqueles softwares, né, de contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento e tal. E empresas me chamavam e falavam, eu quero informatizar. Eu falava, qual é o processo seu, né, para a gente? Não tem processo, eu quero informatizar, porque eu estou com um problema. Eu falei, se você informatizar sem saber como que é o teu processo, a única coisa que você vai fazer é acelerar o teu problema, é ter mais problema ainda. Né? Se você tem um problema, primeiro resolve o problema, depois... E é essa a ideia. Bom, pessoal, eu espero que tenha dado uma visão geral aí da coisa. Eu gostaria que vocês pensassem no assunto e cada um, em cada atuação, pudesse pensar no risco que nós estamos correndo na indústria 4.0, mas, ao mesmo tempo, na solução que a gente pode ter na indústria 4.0. Ela é um... É isso aí que eu tinha a falar. Eu vou ficar disponível aí para questões, para perguntas, seja lá o que for. Obrigado.